Olá, alunos. Essa é a nossa videoaula número 2 e daremos aqui seguimento aos nossos estudos. Na tentativa, deixo uma frase aqui muito inspiradora de uma pessoa que me inspira bastante, do Rubem Alves, nessa tentativa de aprender e ensinar a pensar. Eu preparei para hoje, uma continuação. Na verdade, eu quero explorar bastante o tema com o qual eu comecei essas videoaulas com vocês. Tá? Eu vou explorar bastante. Eu não tenho ideia ainda, eu tenho escrito um roteiro para definir os conteúdos que eu vou abordar, as relações com o programa, né, os cortes com o programa. Mas enfim, eu vou explorar bastante esse assunto, números, porque é um assunto muito rico, né, e que, sem dúvida, é o assunto mais presente, né, em nossas vidas. Então eu vou... nesse sentido aí de matemática. É claro que não só a matemática, mas ele está presente em tantas áreas e se aplica a tantas coisas. Então eu quero explorar bastante. E eu estou seguindo a imaginação, a intuição, as ideias que me vêm. Né? Cada aula dessa vem de uma inspiração que eu acho que pode ser proveitosa e de uma tentativa de buscar encontrar algo que seja familiar para você, né? Para que possa fazer mais sentido. Então é essa busca constante que eu vou estar fazendo aqui. Eu venho me cobrando muito nisso, esse sentimento de encontrar, de dar significado e sentido ao que a gente estuda, para que, na pior das hipóteses, se você não aplica aquilo para a sua vida prática, pelo menos aquilo mata alguma curiosidade a respeito do mundo em que você vive, né? Mas tem que ter uma função. Então eu sigo com esses estudos, a gente vai falar aqui de números, e eu preparei para hoje uma extensão do que a gente já vinha falando, do que eu falei na primeira aula. Eu preparei aqui um segmento. Na primeira aula, lembrando, né, e deixa eu fazer uma ressalva aqui, é importante dizer isso, eu quero agradecer a todos os que me enviaram, né, o que foi proposto na aula, né, que fizeram a lista, que pegaram os itens das suas geladeiras para fotografar, para pegar os preços das etiquetas e colocar. Eu olhei de todos que me mostraram, alguns não haviam conseguido chegar no valor, eu tentei responder a todos, respondi a mães, a alunos, e eu gostei bastante da participação, eu fico bastante feliz com isso, tá? Isso me motiva bastante. Obrigado por terem participado. Tá? Quero deixar também sempre uma recomendação, tá? Essa recomendação eu faço também para os meus alunos da universidade. Há uma vantagem da videoaula, eu vou estar sempre reforçando isso, é a possibilidade de você rever quantas vezes for necessário. Então, não tem problema, né? Você às vezes estava distraído, passou alguma coisa e você perdeu, você pode voltar. Você pode clicar no vídeo novamente, e isso é um link, esse é um vídeo que você vai achar na internet, está no YouTube, então você pode ver a videoaula quantas vezes precisar. Então procure sempre, né, rever alguma coisa, né, na videoaula antes de fazer uma pergunta. Isso é importante para a gente começar a se questionar, e eu faço isso, tá? Não é uma crítica, eu faço isso. O quanto a gente realmente está prestando atenção. Eu sempre me faço essa pergunta. Será que eu realmente estou prestando atenção? Tá? Eu estou falando de mim e eu acho que todos têm esses momentos, né? A gente se distrai às vezes, então é importante fazer essa ressalva aí. Esteja sempre atento e volte quantas vezes precisar para pegar alguma coisa que não tenha pegado de primeira. Outra ressalva, eu continuo com essa ideia, né? O conteúdo aqui, o que vai ser apresentado aqui, eu acredito que para alguns é muito fácil, é fácil. Eu não vou dizer óbvio, tá? Eu acho que não chega a ser óbvio, é fácil. Para outros nem tanto e para outros nem um pouco. Então, nessa tentativa de atender e de colocar algo positivo para todos os níveis, né, de absorção disso, eu coloco questões assim, que eu acho que independente do seu grau de entendimento disso, né, alguma coisa ao ver essa aula vai acrescentar na sua visão de mundo, na sua visão de observar as coisas ao seu redor. Pois bem, então hoje a gente vai continuar a explorar as grandezas e medidas, as coisas que a gente mede em nosso cotidiano. O folheto de supermercado é um exemplo excepcional, eu adoro, eu vou usar sempre das minhas aulas, porque eu acho que é um dos exemplos que eu mais consigo colocar você diante de uma situação prática, né? Afinal de contas, quem nunca foi ao supermercado e nunca pesou uma fruta lá na balancinha, né? Então é bem interessante. Eu vim com um segundo caso aqui. Para vocês que são mais jovens, talvez não é tão comum, né? Porque você não é ainda autônomo para dirigir o seu carro,
ir até um posto e abastecer e se dar esses detalhes, mas os seus pais, os seus responsáveis, talvez façam isso, tá? Mesmo que você não tenha carro, é o caso, né? Muitos talvez não tenham carro. Eu da idade de vocês também, eu da idade dessa idade, eu ainda não tinha carro, meus pais não tinham, tá? Não tem problema nenhum, eu andava de bicicleta. Até hoje eu adoro bicicleta. Mas mesmo para quem não tem carro, eu acho difícil nunca ter observado, por exemplo, num posto, um letreiro como esse. Até porque eu acho difícil também falar uma afirmação assim, eu nunca andei no automóvel, nunca andei num carro. É difícil, né? Se falasse que nunca andou de avião, aí é bem comum, né? A maioria das pessoas que eu conheço nunca andaram de avião, mas de carro não. Carro, independente se você tem ou não, possivelmente você já andou no automóvel. Talvez já tenha parado em um posto de gasolina para ver o seu pai, a sua mãe ou um responsável abastecer o carro. Então o tema da aula de hoje, o principal, é as grandezas envolvidas a esse elemento, posto de gasolina. Já deixo aqui então, o primeiro foi o supermercado e o segundo um posto de gasolina. Esse é o tema da aula de hoje, a gente vai explorar isso. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu vou aproveitar as ilustrações aqui que eu posso mostrar. Olhando para essa ilustração, essa foto de um posto, eu tenho aqui um cartaz com 5 números. Então, nosso objeto de estudo, os números. Se eu perguntasse para você classificar eles, é possível que você talvez nem se lembrasse que eles fazem parte dos números racionais. Porque essa informação ela é secundária e você não usa isso para nada, né? Você pode até ter esse conhecimento como curioso. Eu ensinei isso na escola, mostrei os conjuntos numéricos, mas é uma informação sem aplicação cotidiana. Agora, falando do que esses números significam em si, qual a utilidade deles. Eu quero então começar com essa pergunta antes de revelar. Eu quero que você, após eu fazer essa pergunta, pode até fazer uma pausa e responder. Será que você realmente sabe o que esses números da tabela significam? Então eu lhe faço essa pergunta agora. E se você não quer ouvir a resposta direta agora, pense e responda. E depois compare se você realmente acertou em cheio o que ela significa. O que esses números significam? Se você parou e respondeu, agora compare com a resposta. Eu vou deixá-la aqui, eu até deixei ela aqui escondida. Esses números, a resposta precisa, né? Eles indicam sim, talvez você tenha colocado, é o preço. É o preço do combustível. De fato, sim, é o preço. Mas esse preço, né, ele tem uma relação que a gente às vezes não pensa quando vê, uma relação que envolve outras duas coisas. Que envolve outra coisa, né, na verdade. Que envolve também a quantidade de combustível. Então, esses números indicam o preço por litro. Tá? Da mesma forma que naquela banca de frutas do supermercado, quando a gente fez aquela contagem dos pesos, olha só estou mudando o contexto. Né, essas conexões são interessantes. Da mesma forma que quando a gente fez aquele folheto, o preço das frutas, por exemplo, era o preço por quilo. Vejam, reais por quilo. Aqui eu tenho o preço por litro. Então, a resposta perfeita precisa que cada número desse representa o preço por litro num posto. Eu achei conveniente pegar esse exemplo, né, porque esse é um posto de gasolina, é o único exemplo que eu conheço pessoalmente em que trabalha com valores decimais para dinheiro com 3 casas. Né? Então sempre aparecem 3 casas aqui, ó. Então 3,209 reais por litro. Então geralmente observe, eu convido você, né, a desenvolver esse olhar sensível. Quando você for num posto a partir de agora, observe. Sempre as bandeiras que têm os preços, embora elas sejam monetárias, elas estão com 3 casas depois da vírgula. E para todos os outros casos que eu conheço, o supermercado, por exemplo, são utilizadas 2 casas depois da vírgula. Então o posto é uma exceção. Embora os preços sejam em 3 casas, quando você abastece um veículo no posto, você geralmente você vai pagar um valor, eles vão te gerar um valor, seja para pagar no cartão ou para pagar em dinheiro, que dá também com 2 casas. Então o curioso é que só o preço, né, dessas bandeiras que estão aqui são com 3 casas depois da vírgula. Pois bem, a partir de agora então eu vou apresentar para vocês 2 exercícios, exemplos, tá? Eu não quero que você se sinta obrigado a fazer isso. Desde já eu coloquei, acho que isso na primeira aula também. Sinta de verdade, leve nesse sentido. Vou estar falando isso, repetindo, tá? No sentido de se ocupar com uma coisa legal, interessante, tá? E divertida. E fique à vontade para me mostrar. Essa atividade também eu vou publicar
o documento dela, que está em Word, junto com a videoaula, você também receberá. E você pode imprimi-la, né? Que não é... Ou você pode também transcrevê-la, não tem muito o que escrever aqui, você não tem que desenhar as imagens, transcrevê-la para o caderno, como quem já me mostrou fez. Né? Vários alunos que mostraram para mim a atividade anterior escreveram esses exercícios, que são curtos, né? São bem diretos, e escreveram e fotografaram o caderno e me mostraram. Ótimo assim, tá? Não tem que imprimir. Eu faço digital assim porque é a maneira mais fácil de apresentar. Você pode simplesmente escrever aí, realizar a atividade e me enviar. Quando der tempo também, de acordo com o seu tempo, tá bom? Sem pressa. Eu coloco num exercício aqui alguns itens para que vocês calculem o preço do combustível. Então tem aqui vários, tem diesel comum, diesel S10, etanol comum, gasolina comum e gasolina aditivada. Então eu peço aqui em alguns itens para que você calcule, por exemplo, eu coloquei 2 exemplos já em evidência aqui. Eu quero calcular quanto custaria colocar 18 litros de gasolina, né, em um veículo, gasolina comum. Então vejam a semelhança, né, desse totalmente. Eu só mudei o contexto, agora o contexto é um posto de gasolina, o contexto antes era supermercado, mas vejam como a ideia, né, permanece a mesma. E é por isso, né, que eu não canso de falar que dominar as 4 operações básicas e reconhecer quando utilizá-las em problemas, né, é fundamental. Né? Seria um conhecimento assim, se todos os cidadãos tivessem domínio sobre esse conhecimento, né, teríamos já um grande avanço. Pois bem, vejam, então aqui eu vou, para mim calcular, acho que você saberia disso sem eu falar, tá? Mas para quem não sabe, é sempre importante estar colocando, olha só, eu quero calcular quanto vai me custar 18 litros de gasolina nesse posto. Então olha só, é só multiplicar o 18 pelo preço da gasolina, no caso aqui, 3,909, coloquei aqui. E aquele detalhe, né, de novo a aproximação, quando eu multiplico isso, o resultado cheio deu esse. Você pode estar multiplicando com a sua calculadora do smartphone, tá? Eu andei mostrando em outras classes. Se você não tem calculadora na sua casa, eu não sei se vai dar para ver daí, você pode utilizar a calculadora do seu smartphone para fazer as contas. Talvez você não tenha nenhuma calculadora. Pode usar essa. Por exemplo aqui, 18 vezes. Olha só, então você vai obter rapidamente, pode fazer a mão também para praticar. Eu acho que dá para ver, né? Espero que dê. Então você pode usar o arredondamento. Olha só, eu quero aproximar para 2 casas. A terceira casa, ela é menor que 5. Então eu simplesmente a desprezo. Lembra disso? Você vai quando for maior que 5, se fosse maior que 5, eu ia colocar esse número e subir uma, e a 7. Né? Então eu falei disso com bastante detalhes na aula do supermercado. Você pode ter rever lá. Um caso curioso que acontece aqui, você pode calcular todos, tá? Pode colocar na frente, como eu coloquei, pode colocar a multiplicação, o resultado final, já aproximado. A gasolina acontece algo interessante, olha só, quando eu multiplico a gasolina como 22 litros, o valor é esse. Agora fala para mim uma coisa, quando você vê um preço, R$ 85,99, você sabe que isso é quanto? Aproximadamente quanto? Quanto na prática alguém pagaria nisso aqui? Então você sabe que é R$ 86. Né? Então esse valor aqui eu vou aproximar para 86. O curioso é que, olhando para o terceiro dígito aqui, ele é 8. Né? Então isso me obriga a subir esse dígito, que é 9, para 10. Então quando eu subo aqui para 10, esse 9 eu vou ter que somar 1 nele também. Então vejam, vai acontecer aqui uma reação em cadeia e eu vou gerar 86. É como se eu olhasse aqui, ó. Tirando o 8 eu tenho 0,99 centavos, e quando eu tiro aqui e subo 1 centavo aqui, eu vou para R$1. Então 0,99 eu subo para 1, ficaria 86. Tá. Eu não sei se ficou confuso assim como eu coloquei, mas eu acho que você entende a ideia de que isso aqui, a aproximação correta, é para R$86. Tá. Enfim, você pode multiplicar todos aqui, calcular. Agora vamos para uma extensão dessa situação que eu julgo a mais interessante e a mais prática. Eu quero chamar a sua atenção agora para essa foto aqui, para essa imagem. Né? Olhe com atenção essa imagem. Eu até gostaria de saber, né, que você pensasse agora, quantas vezes, se você já parou com seu pai, com a sua mãe, com o responsável em um posto, com um amigo, em um posto de gasolina para abastecer.
Possivelmente, tá? E eu digo isso porque eu não observo isso, tá? Eu estou apenas me atentando a isso agora porque eu tenho para produzir essa aula. Eu geralmente também não fico observando muito. Observo mais o preço. Eu olho sim, mas não me atento muito aos detalhes. Eu queria saber se você observa, né, o que acontece na bomba. Os números que acontecem na bomba. Então é uma pergunta que eu te faço. Responda aí se você já observou o que está acontecendo ali. Você vê um ponteiro girando, né? Dos litros que vão entrando. E também vê o ponteiro girando do valor. Veja aqui, ó. Eu tenho aqui o valor. Tá vendo? Vamos entender essa letreira aqui, ó. Aqui eu tenho o valor. Nesse caso, essa bomba representa que alguém colocou R$ 130 de combustível no carro. E aqui o custo desse combustível foi aqui, ó. Foi esse aqui. R$ 39,05. E eu entendo também por esse letreiro que o etanol é 3,329. Inclusive eu conservei, eu até modifiquei essa foto para conservar o preço aqui, ó, do mesmo etanol. Aqui. Bom, voltando à foto. Agora eu queria que você pensasse, se eu lhe perguntasse aqui, possivelmente você nunca fez, tá? Eu já fiz isso, porque uma vez eu ouvi que que existiam esquemas fraudulentos em relação às bombas, em que eles roubavam os clientes, e aí eu comecei a calcular, até com a calculadora do celular mesmo no carro, para ver se realmente o que eu havia pedido era condizente com o que eu havia recebido de combustível. Agora, o que eu quero falar aqui com essa imagem é o seguinte. Aqui em cima a gente fez uma conta. A gente multiplicou, calculou quanto custa 18 litros de gasolina, você calculou quanto custa 28 litros de etanol. Tá, legal fazer isso. Agora, no mundo real. Então eu coloco uma questão 2 para você refletir aqui. Ó. No mundo real, eu até vou ler esse enunciado para vocês que eu acho que ficou legal, a maneira que eu escrevi. Ó. No mundo real, geralmente quando uma pessoa abastece um veículo automotivo qualquer, eu vou usar a expressão geral aqui, carro, para qualquer veículo, ela não diz para o frentista assim, por exemplo, coloque 30 litros de gasolina no meu carro. Ninguém pede assim. Né? Pensa bem, né? Se tiver algum pai ou mãe ouvindo também, a gente nunca para em um posto e pede e fala assim, ó, coloca 30 litros para mim. Né? Eu acredito que ninguém peça assim, coloca 5 litros para mim. Os pedidos são dessa forma aqui, ó. Os pedidos mais comuns são de dois tipos, conforme os exemplos seguintes que eu ilustro aqui, ó. Enche o tanque, enche o tanque aí, vai. Ou coloca R$ 100 de gasolina, por exemplo. Então a gente sempre indica quanto quer. Coloca R$ 100 de gasolina, coloca R$ 50 de gasolina, coloca 20 de etanol. Então, seguindo essa linha do mundo real, que é a linha que a maioria das pessoas usa, né, quando abastece um carro, por exemplo, eu proponho um outro exercício. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu quero que você preencha um quadro que eu comecei aqui. E eu vou explicar qual é a ideia desse quadro. Antes de explicar qual é a ideia do quadro, eu quero agora voltar à imagem e quero que você pense comigo. Tá? Eu vou fazer algumas perguntas e você pode parar para respondê-las antes de eu responder, tá? Bom, vamos supor que nesse caso aqui, esse abastecimento que aconteceu, a pessoa utilizou a expressão prática, né? Ela parou no posto e falou assim para o frentista, quando ele perguntou quanto vai, que é assim, né? Coloca R$ 130. Pois bem, aí ele colocou R$ 130 e aí gerou essa quantidade de litros e o etanol era esse. Pergunto, qual é a relação entre esses três números aqui? Qual é a relação? Agora, quais as relações, na verdade? Quais são as relações? Então, pode parar um pouco para você pensar e me responder. Se você pensou e respondeu o seguinte, uma das relações é que você fez aqui em cima. Bom, você constata o seguinte, professor, segundo a gente fez ali, então se eu pegar aqui o preço, porque esse preço aqui é o preço por litro, né? Esse preço é o preço de 1 litro de etanol. Então se eu pegar esse preço aqui, 3,329, e multiplicar pelo valor que deu lá na bomba, ele tem que dar o valor aqui. Se você pensou isso, correto. Inclusive convido você a fazer o teste. Tá? Faça esse cálculo, eu vou fazer aqui para mostrar também. Olha só, se eu fizer 3,329 vezes 39,05, deu aqui, ó. Não sei se dá para ver do meu smartphone, você pode fazer no seu aí para conferir, 129,997, então aproximadamente 130. Ok? Agora, uma outra forma de verificar também é o contrário. Se nós fizermos uma multiplicação para achar o custo, agora eu posso fazer a operação inversa da multiplicação, do multiplicar, para ver se o preço cobrado no combustível realmente é esse mesmo. Então vejam,
Se eu fizesse a seguinte pergunta para vocês, ó, a seguinte proposta. Olhando para essa bomba aí, eu quero que você verifique se o preço cobrado no combustível aqui, que está marcado que foi cobrado aqui, se ele está correto. O que você faria para me responder isso? Bom, eu acho que você percebeu que você teria que dividir então o custo pelo volume em litros que você colocou. Então é só eu dividir aqui. Vamos fazer a divisão aqui, porque ela é inversa inclusive, né? Então eu vou dividir os R$ 130 pelos 39,05 litros que a bomba acusa. E olha só, 3,329 e mais uma série de dígitos, mais condizente, né, com a bomba. Então essa é a relação, né, tripla que acontece nos valores aqui. Então eu queria convidar você a partir de agora, né, a quando pararem uma bomba, inclusive eu vou até adiantar as coisas aqui, ó, vou fazer uma proposta aqui, e já quero passar o 3 na frente do 2. Eu coloquei uma questão final aqui, um exercício final, que na verdade nem é bem um exercício, é mais uma observação. Eu queria propor para você que qualquer dia que você sair com alguém, um responsável para abastecer o carro, se isso acontecer, tá? Não tem problema, isso não é uma coisa obrigatória de ser feita, tá? Mas se isso acontecer, eu queria que você fizesse uma foto da bomba de combustível após o abastecimento acabar. Uma foto como essa. É claro que as bombas são diferentes, não são todas iguais a essa, mas uma bomba que você consiga pegar o preço que está sendo pago, o volume colocado e o preço por litro. Então eu queria que você fizesse uma foto como essa e fizesse os cálculos, tá, para ver se realmente foi condizente. As pessoas, algumas fazem isso para ver se não estão sendo passadas para trás. Por exemplo, se eu dividisse esse valor por esse e desse 3,40, você entende? Estariam cobrando a mais. Só para você ter uma ideia. Então faça isso. Te convido a olhar para esses valores no posto de gasolina quando for possível, se for possível. Agora vamos para a questão 2. Ó. Então voltando das expressões enche o tanque ou coloca R$100 de gasolina, seguindo essa linha do mundo real, eu quero que você responda, preencha essa coluna para mim. Eu usei até aqui a linguagem popular, né? Ó. Considere essas colocações aqui, ó, dessas linhas. Ó, coloquei no carro R$100 de gasolina. Eu quero saber quantos litros de combustível isso implica. Quantos litros de combustível deu quando eu coloquei isso. Coloquei R$120 de etanol. Isso equivale a quantos litros de etanol? Tá. Eu devo dizer que essa é uma coisa que nunca me atento, tá? Eu saio para abastecer o carro, eu peço para colocar R$100, eu vou preencher o tanque, geralmente é o que eu falo, eu pessoalmente falando, coloca R$100 de etanol ou completa, é o que eu faço. E eu nunca me atento a ver quantos litros foram colocados. E nem me atento também ao preço atual do etanol. Sou bem distraído com isso. Mas aqui pensando, então, a ideia é você... O que você vai fazer para encontrar esses valores? Eu já expliquei, a gente já falou da divisão ali em cima. A operação vai ser a inversa dessa. Eu acho que você entendeu a ideia. Então vejam, eu também fiz 2 exemplos aqui. Eu peguei, por exemplo, o diesel. Olha, imagine que eu coloquei num carro, vamos pensar que é uma caminhonete, que é movida a diesel. Eu coloquei R$200 de diesel, desse S10. Quantos litros isso dá? Vamos ver se... Olha a conta que eu tenho que fazer. Eu peguei R$200 e dividi pelo preço do litro do diesel. Bom, isso aqui, ó, que eu estou sublinhando aqui, está aqui. Ó. Olha o diesel aqui, S10. Tá vendo? Fiz a divisão. Quando você fizer essa divisão na calculadora, você vai obter um monte de números. Eu nem coloquei todos aqui, ó. Tá vendo? Eu dividi esse por esse, igual eu mostrei nas questões anteriores, e você vai obter um monte de números. Quando você obter esse monte de números, usa os conceitos já ensinados de aproximação. Então, eu quero aproximar para 2 casas. Olha para a terceira, ela é menor que 5, então despreza tudo. Desprezei. Pronto, então ficou 59,54. Eu até coloquei aqui. 59,54 litros. Na de baixo, que eu também exemplifico, a gasolina. R$65 de gasolina aditivada. Custou isso porque, olha só, eu peguei então a quantidade, o preço e dividi pelo custo por litro da gasolina. Olha só, 3,919. Eu obtenho números com muitas casas depois da vírgula. Olha só, olhando para a terceira casa, ela é 5. Lembra que 5 ou mais, quando for 5 ou mais, aí eu volto na segunda e subo ela. Então é isso, ó. Eu venho aqui na segunda, eu vou subir de 8 para 9. E agora sim eu desprezo todo o resto. Então ficou aí aproximadamente 16,59 litros, tá? Então você aplique isso
para, para todo o restante da tabela. E a proposta de sempre, divirta-se, tá? Espero que você possa gostar, que ache interessante. E tanto você como quem mais estiver vendo isso com você, espero que tenha gostado das propostas que têm sido colocadas aqui. Amanhã, então você está recebendo essa videoaula na quinta-feira, estará vendo ela. Amanhã tem mais, gente. Tá? Quem for fazer, fique à vontade para mostrar dentro do seu tempo, tá? Vocês devem ter bastante coisa para fazer. Eu, longe de mim querer assim entupi-los de atividades. Vejam que eu estou assim. A ideia não é quantidade, sim é qualidade. Não quero enchi-los de exercícios. Vejam que não é muita coisa. Pensa, você não tem muito o que fazer. A proposta aqui, eu tenho 6 itens dessa tabela para preencher e 6 aqui para preencher. A ideia mesmo é que você vislumbre, tá? Desses números, dessa matemática, em toda parte. E que você vai despertando sempre aquilo que eu defendo nas aulas, né? Nunca é só matemática. Veja, aqui o tema aqui é um posto de gasolina. Eu poderia falar da gasolina, do álcool, das suas composições, dos percentuais que os compõem. A gente poderia ampliar muitas coisas. Então é mais que você vislumbre, tá? Que você viaje aí na sua imaginação das coisas e na sua percepção do mundo que o rodeia, que é cheio de matemática, mas que é cheio de vida, cheio de conhecimento. Tá? Gente, é isso então. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça, hein? Divirta-se.